Você já tem um mínimo viável na alimentação consciente? Que é isso? Bora conversar? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica, acima de tudo mulher, esposa, mãe. Eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra A, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. A de alimentação consciente. Nós estamos no ciclo da serenidade. A prática, o dia a dia de como aceitar o que eu não posso modificar. Nos capítulos anteriores dessa área de alimentação consciente, nós vimos que essa área, a alimentação consciente, não é só sobre comida, e sim sobre tudo que você consome. A questão é o treino da consciência. Isso me nutre ou me desnutre? Está me alimentando ou não? Fazemos isso usando a ferramenta do Mindful Eating, o treino da atenção plena. O que é que eu estou sentindo antes, durante e após esse consumo, essa alimentação? Se você treina a atenção plena, você fica mais consciente aos gatilhos e entende por que está com vontade de mastigar, ou ficar na tela, ou ficar batendo papo, ou ficar procrastinando em determinado momento. E então você consegue saídas para suprir a necessidade real de uma forma mais saudável, fazendo o mínimo viável. Falamos também sobre o consumo de água, a sua hidratação, bem pé no chão. E aí, como é que está a sua hidratação? Que cor está o seu xixi? Ele está um amarelo escuro? Médio, claro. O xixi saudável é um amarelinho bem clarinho, quase transparente, só que também não é ficar vivendo no banheiro. É achar a justa medida. Falamos também, bem pé no chão, a alimentação consciente de comida é sobre descascar mais e desembalar menos, sentar mais à mesa, comer com consciência, sem o uso de tela. Como é que tem estado a sua hidratação e a sua alimentação e a sua atenção, hein? No áudio anterior dessa área, juntamos mais um tijolinho. Não é só falha, erro, escorregada na alimentação e na vida. Tudo é informação. Por isso que é tão importante colocar os dados, escrever os dados sobre você, sobre sua vida, porque o objetivo é tomar consciência, e tomar consciência é uma evolução, é um salto gigante. Como tem sido isso? Você tem mantido a consistência de anotar, de escrever, e escrever quando você não escreve, explicando por que você não escreveu, o que estava acontecendo na sua vida? Fizemos também a revisão trimestral do radar. Bora aprofundar? Você já tem o seu mínimo viável em alimentação consciente? Hã? Oi, que é isso? Fênix, uma das pedras fundamentais dessa área é sobre o mínimo viável. Eu já falei sobre isso e eu senti de aprofundar e fazer a construção do mínimo viável. Eu imagino que você conhece videogame ou joguinho de celular. Quando você vai passando de fase, você vai evoluindo. Mas quando você morre na fase que você está, você não vai para a fase 1. Você vai recomeçar a fase que você está. Tudo que você ganhou, você não perde. Portanto, você, no mínimo, já está na fase 101. Agora você está tentando vencer a fase 102. Morreu a fase 102? Você volta para a fase 102. Isso tem a ver com a construção do mínimo viável. Nós já evoluímos tanto, tanto, tanto até aqui. O mínimo que a gente conseguia antes já não é o mínimo que nós conseguimos agora. Nós fizemos o radar. Eu tenho certeza que se você for alguma coisa parecida comigo
e provavelmente é porque os semelhantes de alguma forma se atraem, dá ranço, dá não ter conseguido alcançar os objetivos e dá vontade da gente, não vou mais fazer isso aqui já que eu não consigo mesmo. E eu estou fazendo uma reconstrução para nós, de construir e nos relembrarmos desse mínimo viável, do que a gente já alcançou. E se a gente escorregar, hoje falando de alimentação consciente, para onde é que a gente tem que voltar? O que é que você já sabe que o seu corpo está sendo nutrido? Aí você comeu doce e sabe que doce te faz mal ou te deixa culpada, mas aconteceu XYZ na vida, a vida aconteceu e aí você comeu. Você vai voltar para o zero? E voltar a comer 3 caixas de bombons por dia? Ou você, ok, eu comi uma caixa de bombom, hoje eu escolho o mínimo viável. Aonde que é esse seu mínimo viável? O que que você dá conta? Qual fase que você já está? O que é que você precisa? Eu vou dar o meu exemplo. Eu evito comer glúten, porque eu percebi e eu fiz os testes, e aí tem a ver com fazer teste, e aí são outros cursos de aprofundamento. Eu tô dando o meu exemplo, não é para você fazer a mesma coisa, ok? Eu comia pão com manteiga e café com leite no café da manhã, e eu amava isso. E então eu comecei a estudar mais sobre alimentação, sobre como eu estava me sentindo, e então eu descobri e testei tirar o glúten para ver o que acontecia no meu corpo. E fez uma diferença enorme, mas enorme no meu intestino. Enorme. E eu nem fazia ideia disso. Quando eu fui evoluindo, foi muito difícil. Eu sentia vontade ainda de comer o pão. Mas eu fui percebendo, eu comia pão e eu percebi os resultados. Eu ficava inchada, com dor, com cólica. E aí eu comecei a perder a vontade de ter pão, comer pão. Mas se porventura, hoje em dia, tem uma festa, tem um evento social, tem alguma coisa que eu quero ir, algum evento que eu quero ir, e eu sei que lá só vai ter glúten para comer. E eu gosto, não posso falar que eu não gosto. Eu sei as consequências. E eu sei voltar para o meu mínimo viável, que é: eu fiz essa alimentação dessa forma, eu comi glúten de forma consciente, portanto, no dia seguinte eu vou ter que fazer compensações virtuosas, eu sei as consequências e eu vou voltar depois para o meu mínimo viável, que é comer minha tapioca e fazer as outras adaptações alimentares que eu faço. Portanto, vou começar a falar de tomar a consciência de qual é o seu mínimo viável. E especificamente hoje, na área de alimentação. Quando você escorregar, errar a fase que você está evoluindo e está tudo bem e perfeito e precisa fazer as pazes com esses erros, com as frustrações, qual é o seu mínimo viável? Quais são as suas compensações conscientes desse processo para você ficar bem mais rápido? Para você cometer esses crimes com consciência e com leveza e saber que você vai retornar mais fácil? E também quando você escorrega sem saber, como você retorna mais fácil e mais rápido, porque você tem o seu mínimo viável. Qual é o tipo de alimentação que você já sabe hoje que te faz bem e que você apenas precisa repetir por uns 2, 3 dias para voltar para o eixo mais rápido? Portanto, construa, comece a pensar qual é o seu mínimo viável em alimentação consciente. E então, continuando, e aí, como é que foi a alimentação essa semana? Deu uma escorregada? Faça isso. Tenha o seu mínimo viável. Ouça seu ser. Acolha o que aconteceu e escolha e tenta de novo. Simples assim. É um simples que não é fácil no início, mas vai ficando mais fácil à medida que a gente vai aceitando o processo como ele é. E digo também, lembro também do que é que você tem alimentado a sua alma. Como a gente precisa desse lugar também. Uma alma desnutrida que não reparou os danos sofridos e atacados te faz buscar alimento em ações viciosas. Você tem dado essa olhada 360 na sua vida? Você tem acolhido suas imperfeições, seus desafios, suas dificuldades? Ou você está pegando de novo o bendito chicotinho e usando contra você? Como é que foi a sua alimentação consciente essa semana? Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360. Quais informações ela tem te dado?
Pesquise, se aprofunde nos temas mencionados aqui. O que chamou sua atenção? Construa o seu mínimo viável da alimentação consciente. E o hábito angular dessa área, como é que foi essa semana? Mantenha o olho no radar da vida mais leve 360. Veja seus objetivos, curto, médio, longo prazo. Faz sentido? Ainda é? E como é que foi a tração da sua roda traseira? As ações que você teve ou deixou de ter, ou deixou de fazer em alimentação consciente. Essa é a tração da roda traseira. Vamos falar da direção da roda dianteira, para onde você está indo? O que você vai fazer nessa próxima semana em alimentação consciente? Quais são as ações que você vai tomar ou deixar de tomar, fazer ou deixar de fazer em alimentação consciente nessa semana que está por vir? Relembrando, ao retirar uma ação viciosa, observe e coloque outra ação mais saudável, virtuosa no lugar, porque aqui nós estamos treinando gostar de habitar em você. Porque é primeiro uma questão de decisão e então, em seguida, uma simples questão de treino. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter essa sensação de evolução e saber que vai cair e não vai voltar para o zero? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!